tarde, galera! Estamos aqui iniciando mais um Literando! Enfim, e aos amantes de poesia e literatura nacional, hoje vamos falar de um dos maiores românticos que já vimos até então, o famoso, grandioso mestre Vinícius de Moraes, o poeta do amor eterno. Sim, ele era conhecido como poeta do amor eterno. Vinícius era diplomata, crítico, dramaturgo, jornalista, músico, compositor e poeta. Um artista completo, literalmente. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes nasceu em 19 de outubro de 1993, no Rio de Janeiro. Era filho de Lídia, nossa, estou completamente errado. Ele era filho de Lídia Cruz de Moraes e Clodoaldo Pereira da Silva Moraes. Sim, o nome do pai dele era Clodoaldo, completamente estranho, só tinha nome estranho nessa família. O nome dele era Vinícius até os 9 anos. Aí os pais mudaram para Vinícius de Moraes, oficialmente no cartório nessa época. Vinícius era amante no Rio de Janeiro. Viveu sua infância nas ruas de Botafogo e em 1924 entra no Colégio Santo Inácio, onde fez amizade com os irmãos Tapajós. E através dessa amizade com os irmãos Paulo, Haroldo e Oswaldo Tapajós, ele compôs suas primeiras canções. E com os amigos do Santo Inácio, forma um pequeno conjunto musical para tocar em festinhas. Ou seja, ainda na adolescência ele já iniciava sua carreira musical ao lado dos amigos do colégio. Mas uma hora, o colegial acabou e Vinícius tornou-se bacharel em letras pelo Colégio Santo Inácio e com apenas 16 anos entrou para a Faculdade de Direito do Catete. No ano de 1932, teve seu primeiro poema autoral publicado e foi também o ano que os irmãos Tapajós gravaram Loura e Morena e Canção da Noite, composta 4 anos antes com Vinícius. Sim, ele formou-se em 1933 e publicou seu primeiro livro, O Caminho para a Distância. Durante a faculdade ele fez vínculos e amizades boêmias e desde então teve sua vida ligada à boemia. Por sorte a dele, diga-se de passagem. Em 1938 conseguiu uma bolsa de estudos na Inglaterra. Porém, ele teve que retornar ao Brasil por causa da Segunda Guerra Mundial. E ao retornar ao Brasil, ele morou em São Paulo, onde fez amizade com Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e dentre outros. E efetuou também seu primeiro dos 9 casamentos. O cara era casado 9 vezes, gente, como assim? E ele teve 5 filhos, não é pra qualquer pessoa. Logo após algumas atuações como jornalista, cronista e crítico de cinema, ingressou na diplomacia em 1943 e como diplomata atuou nos Estados Unidos, Espanha, França e Uruguai. Nesse último foi onde ele conheceu Pablo Neruda. Vinícius também teve seu pezinho no teatro. Ele escreveu a peça Orfeu da Conceição, que posteriormente virou o filme Orfeu Negro. E foi vencedor de vários prêmios, mas os mais importantes foram o Oscar de melhor filme estrangeiro e a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes. A violência, a tristeza, o amor, a amizade, a guerra e o Rio de Janeiro eram suas musas inspiradoras. Vinícius relatava o que sentia, o que via no cenário nacional e internacional. Sua escrita livre não era um problema para o seu leitor, de sonetos a versos livres. Ele conseguiu alcançar um extenso público. Vinícius permaneceu como um dos principais poetas do Brasil, publicando com frequência até a década de 1950. E apesar de construir sua figura pública através da poesia e da música popular, Vinícius também foi um dos grandes prosadores da sua época. A maioria de seus textos em prosa tem origem na imprensa carioca nos anos de 1940 e 50. Muitos desses textos foram reunidos em 2 livros de crônicas, Para Viver um Grande Amor e Para uma Menina como a Flor. A prosa de Vinícius sintetiza como poucos o espírito de época
época da literatura da vida do cotidiano brasileiro, atravessados pelo interesse em seus personagens, suas paisagens e seus grandes criadores. É um dos fundadores do movimento revolucionário da música brasileira, chamado Bossa Nova, juntamente com Tom Jobim e João Gilberto, movimento que começou oficialmente em 1958. João criou o jeito de tocar e Vinícius o jeito de escrever. As características principais desse estilo são as letras poetizadas, o desenvolvimento do canto falado e a marcante influência do jazz americano e do samba. Ao atuar intensamente como compositor, ele articula de forma inédita e definitiva a alta qualidade poética de seus versos, a renovação da produção musical brasileira de seu tempo. Fez parcerias memoráveis com Tom Jobim, Banda Paul, João Gilberto, Francis Haime, Carlos Lira, Chico Buarque, Toquinho, dentre outros. Tom Jobim e Vinícius de Moraes formaram uma das famosas parcerias musicais de todos os tempos, não só no Brasil, como no mundo. Foi a partir do encontro da dupla, em 1956, para a realização da trilha do espetáculo Orfeu da Conceição, que se iniciou uma história de ouro na nossa música popular e uma amizade para a vida toda. Autores de dezenas de canções interpretadas por diversas gerações são responsáveis por sucessos como A Felicidade, Chega de Saudade, Eu Sei Que Vou Te Amar e, claro, Garota de Ipanema. Em 1970, inicia longa e frutífera parceria de canções, discos e shows com Toquinho. Agora, temos uma entrevista com a professora de língua portuguesa e literatura, Norma Jaqueline. Boa tarde, literando. Hoje a gente está aqui com a professora de literatura e de língua portuguesa, Norma Jaqueline. Boa tarde, Norma. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Então, hoje a gente vai falar sobre Vinícius de Moraes, o nosso grande poetinha, né? Então, assim, Norma, quem foi Vinícius de Moraes para a literatura brasileira? Ele foi um monstro, né, como a gente considera. Marcou não só a literatura brasileira, quanto a música brasileira. Né? Sabemos que ele foi um dos fundadores da Bossa Nova, assim, essa relação da música. Qual foi o grande marco dele na música? Eu acho que o grande legado do Vinícius foram essas parcerias maravilhosas que ele fez ao longo da carreira dele, né? Toquinho, Tom Jobim, Banda Paul. Então, assim, ele influenciou não só com as letras que ele compôs, que foram acho que mais de 300, se não me engano, e essas parcerias, né, e essa representatividade do Brasil lá fora. Sobre essa representação que ele levou do Brasil para o mundo afora, o que você pode dizer pra gente do que aconteceu? De como foi essa representação? Bem diversificada, né? Ele gravou com Elis Regina, Tom Jobim, Toquinho, Banda Paul, participou de diversas apresentações no exterior, então levou a cultura brasileira lá fora e conquistou o respeito de grandes admiradores dele e da cultura da nossa música. Artistas consagrados gravaram, principalmente Garota de Ipanema, né? Sim. E assim, a importância dele para a música nacional? Nossa, um marco, um divisor de águas, né? Principalmente com o movimento da Bossa Nova. Porque não só a parte dele compor e apresentar, mas esse espírito que ele tinha de agregar pessoas, né? Esse lado boêmio dele. Sim, a gente sabe que ele fez uma bela parceria com Tom Jobim, né? Várias músicas, tanto que Garota de Ipanema é um marco da música nacional, né? Lá fora. E Vinícius de Moraes, ele trouxe uma visibilidade para o Brasil enorme, de como as pessoas lá fora viam a cultura brasileira. Tem uma coisa antes de Vinícius e uma coisa pós-Vinícius, né? Podemos chamar assim. E assim, na literatura, qual foi a importância dele para a literatura? Marcou muito, né? Alguns críticos dizem que o trabalho dele estava dividido em 2 fases, outros até falam em 3 fases, né? A primeira, datada de 1933, que os livros que ele tinha publicado tinham mais um lado místico, alguns falam até de um romantismo bíblico, uma fase mais cristã dele. 10 anos depois, em 1943, você já vai
A gente vai perceber na obra dele já mais um lado, também fala da questão amorosa, mas um lado mais erótico. Queria ler para você o meu preferido, que alguns consideram entre os 10 melhores sonetos que ele já escreveu, mas é um dos mais conhecidos, né? Soneto de fidelidade. De todo o meu amor serei atento, antes de com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada vão momento, e em seu louvor hei de espantar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse soneto é lindo, soneto maravilhoso. E eu acho que esse soneto ele expõe muito sobre o poeta, né? Que seja infinito enquanto dure. Considerando o fato que ele se casou 9 vezes, né? Ele viveu esse último verso do soneto dele. Ele viveu muito, ele era uma pessoa muito intensa, né? Muito intensa, boêmio, viveu assim os prazeres da vida, né? Isso a gente vai perceber na obra dele, essa autenticidade, né? Assim, ele teve alguma influência social? Qual foi essa influência que ele teve socialmente dizendo? Com certeza, né? Quando você fala das questões do amor, embora algumas pessoas considerem algo menor, né? Você vai falar de outras questões, mas você está falando da essência do ser humano, né? Como que foi essa repercussão, tanto no cenário assim, nacional como internacional? Muito grande. Eu acho importante também a gente ressaltar que ele também escreveu para o público infantil, né? Algumas poesias. E então ele permeou diversos lados da arte, né? Desde as questões amorosas até mesmo para o universo infantil. Então ele era um artista completo. Isso vai repercutir até nos dias atuais. Ele vai influenciar outras pessoas, sem contar com o fato de que muitos intérpretes gravaram as letras das canções que ele compôs. E agora temos uma homenagem da cantora Gabi Almeida cantando Garota de Ipanema.